Ele assistindo em inglês aí. Caramba, por que não tá aparecendo? Ah, agora sim, mas eu preciso das mensagens. Bom dia, então, pessoal. A gente pode começar, então? Acho que... Não, deixa eu ver se já deu 8h50. Ainda não, né? Deu sim, deu sim. Beleza? Tá aparecendo para vocês a tela? Vocês não estão vendo as duas coisas hoje. Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre distância entre dois pontos, tá? Ela é útil, tá? Para a gente calcular, por exemplo, a distância entre dois objetos. Quando o René Descartes ele começou a estudar a geometria analítica, desenvolver a geometria analítica, ele pensou muito nisso, né? Porque a gente tinha as grandes navegações, a gente tinha que conseguir entender como a gente chegaria até um outro local, ou qual a distância que a gente percorreria. Só que antes a gente definir uma fórmula que ela vai ser bem fácil de ser criada, mas a gente vai utilizar ela, a gente tem que entender como a gente calcula simples, no plano cartesiano, algumas distâncias simples, né? Então é isso que a gente vai falar primeiro, tá? Como eu disse para vocês, a gente pode usar no nosso cotidiano, né? E fora isso, nós temos que ela vai sempre significar a distância entre dois segmentos. A gente vai determinar dois pontos no plano e a gente quer saber a distância entre esses dois pontos, beleza? Então, essa é a nossa preocupação. Só que para a gente começar a falar distância, a gente precisa entender qual que é a distância, por exemplo, num plano cartesiano simples, quando a gente tem uma distância simples, como essa aqui, tá? Aqui a gente sabe qual que é a distância entre esses dois pontos. Qual que é a distância entre eles aqui? Nós sabemos o seguinte, ó. Como eles possuem a mesma altura, então eles têm a mesma coordenada y. Então não me interessa a coordenada y porque é a mesma. Bom dia, Lucas. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós temos que encontrar a distância do ponto A até o ponto B. Então como que a gente faz isso? A gente faz o ponto B menos o ponto A. Então nós fazemos 8 menos 2 e encontramos que a distância entre esses dois pontos é de 6 unidades. Pode ser de 6 quilômetros, de 6 centímetros. Então, essa distância a gente conseguiu encontrar até esse momento, beleza? Ó, mais uma coisa que a gente tem que saber aqui. Toda vez que a coordenada for a mesma, a gente não vai precisar aplicar a fórmula que eu vou ensinar. Ah, professor, mas eu prefiro sempre, depois que eu aprendi, utilizar a fórmula. Posso? Pode. Vai funcionar sempre, beleza? Só que a gente vai utilizar essa ideia que eu estou colocando aqui para a gente criar uma fórmula. Então, toda vez que a coordenada, então, nesse caso, a coordenada y é igual e a gente sabe calcular essa distância, a gente já sabia, tá? O mesmo ocorre quando tem a mesma coordenada x, né? Eu tenho que a mesma coordenada x aqui é o menos 3, então se eu quero calcular essa distância entre 5 e 1, essa distância entre o ponto A e o ponto B, eu faço B menos A, eu faço 5 menos 1. E descubro que a distância entre esses dois pontos é 4. Beleza? Ó, outra coisa, sem querer você não reparou e fez ao contrário. Fez, por exemplo, aqui, 2 menos 8. Você tem que lembrar que a distância é algo modular. O que é algo modular?
ela é sempre positiva, porque a gente está falando entre distâncias, a gente está falando que a gente pode andar menos 4 km, menos 5 km. Então, aqui, ó, eu poderia ter feito 2 menos 8, só que eu tenho que lembrar que o meu resultado da distância tem que ser positivo. O mesmo ocorre para esse outro ponto. Beleza, até aqui? Tranquilo? Depois que eu calculei a distância, pessoal, desses pontos simples, não necessariamente ele sempre vai estar assim, ou na horizontal, ou na vertical. Às vezes, o que vai ocorrer? Nós temos que essa distância, ela pode estar em diagonal, que é o que nós vamos preocupar agora, né? Que é onde a gente vai criar a fórmula. Quando essa distância está na diagonal, como a gente vai mostrar a partir de agora, ó, nós temos dois pontos, né? O ponto A e o ponto B. E a gente quer calcular essa distância que eu vou criar aqui, ó. Lembrando que a distância para matemática sempre é o menor percurso para chegar até aquele ponto, né? Então, nesse caso, a gente vai usar essa ideia, beleza? O GPS tenta buscar essa ideia também. Só que quando ele vai fazer essa ideia, às vezes tem prédio, alguma coisa, então ele vai fazer de caminho a caminho. Por isso que às vezes você dá uma volta maior, porque ele pega sempre início de caminho, geralmente. Nós temos, pessoal, então que a gente quer essa distância. Se você reparar, isso é um triângulo. Ó, nós temos aqui, então, que esse triângulo ó, é o triângulo ABC. E esse triângulo ABC ele é um triângulo retângulo. Então, para a gente poder criar essa fórmula, a gente vai pensar no teorema de Pitágoras, porque ele é um triângulo retângulo. Beleza? E o que eu faço a partir de agora? Nós temos que, para poder calcular isso aqui, nós vamos colocar o teorema de Pitágoras, e nós temos que a nossa hipotenusa desse triângulo é o segmento AB. Ó. Então, coloquei o AB ao quadrado. E os outros dois são catetos, o BC e o AC. Como eu disse para vocês, a ordem na hora de fazer a subtração tanto faz. Por quê? Porque eu vou considerar ela sempre modular, sempre positiva. Beleza? Então, eu crio isso aqui da seguinte forma, ó, quando eu estou criando a fórmula. Eu penso assim, ó, eu quero BC. Eu já aprendi a calcular quando eles estão na mesma altura. Eu faço só com o x, né? Eu faço o xb menos o xa, que eu sei qual é o comprimento desse lado, né? Então, como que eu faço para calcular o cateto aqui? Eu faço o xb menos xa. Ah, professor, sem querer fiz xa menos xb. Então, por isso que a gente coloca aqui entre módulos, para lembrar que é sempre positivo, beleza? E a mesma coisa eu faço para encontrar essa altura. Como que eu faço para encontrar essa altura? Eu faço assim, ó. Eu faço o nosso ponto YA menos o YC, tá? Mas o meu YC é o YB. Então, eu não preciso usar a letra C para nada a partir de agora. Então, eu vou fazer o YA menos o YB. E também modular, beleza? Ah, professor, fiz YB menos YA, por mais que o B está lá embaixo. Por isso que a gente colocou entre módulos, para você seguir uma mesma ordem, para você não ficar se perdendo. Se eu usei XB, usa primeiro o YB, aí você sempre tem a mesma coisa aqui. Lembrando novamente que sempre é positivo, né? A minha dica é o seguinte, para a gente fazer essa fórmula que eu vou criar a partir de agora, é sempre escolher um ponto que você quer colocar aqui na frente. Ó. Se você preferiu colocar o A primeiro, por exemplo, XA menos XB, aqui usa YA menos YB. Por quê? Porque vai existir casos que a gente vai retirar essa raiz, e isso pode dar diferença a partir daí, beleza? Então, nesse caso, eu quero encontrar uma fórmula. Eu vou trocar esse AB ao quadrado por um D de distância, tá? E para eu tirar o quadrado, eu aplico uma raiz quadrada aqui. E vai ficar assim, ó, a nossa fórmula. Olha lá. XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado, e tudo isso dentro da raiz. Beleza? Ó, a fórmula foi praticamente uma aplicação do Teorema de Pitágoras, para a gente não precisar ficar aplicando o Teorema de Pitágoras a partir de agora. A gente sempre vai ter essa fórmula lá montadinha para nós, para calcular a distância entre dois pontos. Beleza? É dado no formulário de vestibulares para vocês, geralmente, mas se não for dado, por exemplo, como primeiro dia às vezes não é dado, é fácil de deduzir, se você não lembrar, que é aplicar o Teorema de Pitágoras, né? Até aqui, pessoal, tranquilo? Antes da gente começar a fazer exemplo? Tá de boa? Tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, a gente vai considerar o seguinte, ó. Nós temos os 3 pontos, o ponto OAB, né? O ponto da origem ali. Nós consideramos que o ponto O é o médico, nós consideramos que o ponto A é o helicóptero, e nós consideramos que o ponto B
é a localização do grupo de pessoas que ele tem que salvar. Aqui eu não preciso me preocupar, porque eu sei quanto ele tem que andar. Se eu fosse perguntar todo o percurso que ele tem que fazer, daqui até aqui eu sei que é 8. Por quê? Porque a coordenada de altura é a mesma, não preciso aplicar a fórmula, eu só faço 8 menos 0. Eu sei que aqui é 8. Tudo bem? O que vai me preocupar é como eu faço para o helicóptero chegar até o meu ponto B, até onde está o grupo de pessoas. O que eu faço a partir de agora? Eu aplico, então, a nossa formulazinha. Só que tem que ficar muito claro que a gente não precisa mais das 3 coordenadas. Se eu fizesse por teorema de Pitágoras, eu talvez precisaria olhar qual que é a minha coordenada C aqui, pensar nela e pensar qual é esse comprimento, para poder fazer esse cálculo. Eu vou direto, utilizando somente as coordenadas do ponto A e do ponto B. E qual que é a coordenada do nosso ponto A? A coordenada do nosso ponto A, ó, como ele está em cima do nosso eixo das ordenadas, ele é 0 para o x e 8 para o y. Vai ficar assim, né? Ó. E a coordenada do nosso ponto B, que está aqui, ele é quanto? Ele é 12 para o x, que o x sempre vem primeiro, e 13 para o y. Isso é importante na hora de você pegar o exercício para começar a fazer essa resolução. O que eu faço agora? Eu vou calcular a distância entre esses 2 pontos. Eu vou aplicar a fórmula, né? E para eu poder aplicar essa fórmula, eu vou colocá-la aqui. Então, nós temos essa fórmula, que é o xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Tá? Agora eu vou fazer a substituição, ó. Quem é o meu xb? Meu xb é 12. Quem é o meu xa? É 0. Então, aqui vai ficar 12 menos 0. Ah, professor, fiz ao contrário. Então, faz ao contrário aqui também. Beleza? Não tem problema, porque elevado ao quadrado vai sumir o sinal de negativo. Então, vai ficar 12 menos 0. E aqui vai ficar o que nesse yb menos ya? 13, que é o yb, menos 8. Vai ficar assim, ó. Olha lá. O xb era 12, o xa era 0. O yb era 13 e o ya era 8. Tudo bem? Agora, pessoal, resolva a subtração e eleva ao quadrado. Vai ficar assim, ó. 12 menos 0 é 12 e 13 menos 8 é 5. Aí o 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. E o 5 ao quadrado é 25. Então, nós temos o seguinte, 144 mais 25, nós temos que aqui dar uma raiz quadrada de 169, beleza? E qual que é a raiz quadrada de 169? Nós sabemos que é 13. 13. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, beleza. Ó. Então, nós Tudo encontramos, certo. tá? Que a distância entre o ponto A e o ponto B é 13. Se ele perguntasse qual é todo o percurso do médico para fazer chegar até ali, nós temos que seria o 8, né, que a gente tem aqui, mais o 13 quilômetros que ele percorreu aqui. Então, seria 21, né? Nesse caso. Tudo bem? Quilômetros para a gente chegar até a população que a gente queria. Fora isso, pessoal, a gente vai fazer mais alguns exemplos. O próximo exemplo é para lembrar que quando aqui der uma raiz que não é exata, a gente tem que fatorar. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, o exemplo é bem próximo desse que a gente fez. Ó, nós temos esse caso, construir o nosso desenho para a gente poder visualizar o que a gente quer calcular, beleza? Eu quero calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Nós sabemos que a coordenada 0,3 for meu ponto A, e a coordenada 2 para o x e menos 1 para o y, a gente forma o ponto B. E a gente quer encontrar essa distância aqui. Tudo bem? Agora, para eu encontrar, preciso colocar a nossa fórmula, né? Mas a gente vai pegar ali, ó, quem é o xa, quem é o xb. Então, ó, o nosso xa é 0. O nosso ya é 3. O nosso xb, ó, é 2. O nosso yb é menos 1. Talvez aqui fique mais claro como a gente constrói a fórmula, se alguém não entendeu ainda. Ó. Então, a gente coloca a fórmula da distância agora, que a gente vai ter agora, que é essa, né? E nessa fórmula, a gente vai fazer a substituição. Nós vamos colocar o valor do xb, que é, olha lá, 2 menos 0, né? E o yb é menos 1 menos 3. Uma dica aqui, talvez, deixa eu colocar primeiro a continha que a gente vai criar aqui. Nós temos o seguinte, ó, que
Se você tivesse feito ao contrário, YA menos YB, não precisa colocar menos, menos 1. Já faz o jogo de sinal. Ficaria 3 mais 1, por exemplo. Tudo bem? Não teria problema nesse caso, porque o nosso YB é menos 1. Vai acontecer um caso que eu vou fazer direto para vocês entenderem o que eu quis dizer aqui. Ó. Então eu faço, ó, 2 menos 0 é 2, e menos 1 menos 3 é menos 4, né? Então eu tenho que 2 ao quadrado é 4, e menos 4 ao quadrado é 16. E chega até aqui, ó. 4 mais 16, nós sabemos que é 20. Quando eu cheguei aqui, pessoal, eu sei que raiz quadrada de 20 não existe, então eu fatoro. Então vou fatorar aqui no cantinho de vermelho, ó. Então vou colocar o 20 e vou fatorar. Fatorar a gente usa números primos, né? Então 20 divisível por 2, que é 10, que é divisível novamente por 2, que é 5, que dá para dividir por 5, que é 1. Tudo bem? Aí aqui, quando você chegou nesse resultado, você tem que lembrar, eu quero tirar a raiz quadrada. O índice de uma raiz quadrada é 2. Então, eu tenho que formar parzinhos de números iguais para poder sair da raiz. O 2 tem número igual a ele? Tem, ó. Então, esses 2 vai sair um deles da raiz. Beleza? E vai ficar aqui, ó. Esse 2 saiu da raiz. E aquele 5, ele não forma par com ninguém. Então, ele continua preso dentro da raiz. Vai ficar assim, ó. 2 raiz quadrada de 5. Beleza? Aí, nesse momento, pessoal, colocar a nossa resposta ali, ó. Então, a distância de A em B é 2 raiz de 5 unidades. Aí pode ser em quilômetros, centímetros, em alguma coisa. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Ó, presta atenção, porque vai ter dois problemas lá no questionário quando vir para vocês, que vai dar a raiz. Duas possibilidades para vocês colocarem a resposta lá. Eu coloquei o símbolozinho para vocês copiarem ou com o celular, ou com o mouse. Se você quiser colocar dessa forma 2 raiz, por exemplo, de 5 para a resposta. Ou se você não quiser, você pode colocar uma letra R maiúsculo, tá? Para usar essa raiz aí que eu vou entender. Por exemplo, 2Rzão de 5. Aí vai aparecer a resposta para vocês certinho lá. Só que se você usar o símbolo ou a letra, esquece que não coloca espaço, porque senão o formulário não vai reconhecer a sua resposta como correta. Beleza? Então, não esquecer disso. Que quando dois resultados lá vão dar raiz, então utiliza ou o símbolo que eu coloquei para copiar, ou o Rzão maiúsculo. Mas está escrito lá na hora da questão isso aí. As que vão dar raiz. Beleza? Então, fora isso, pessoal, nós temos o seguinte, para outro exemplo. Nem sempre as coisas são a mil maravilhas, que é uma rentinha que nós temos as coordenadas dos pontos. Tudo bem? Nesse caso, ó, eu não tenho a coordenada de um dos pontos. Eu não sei quanto vale o M no ponto A. E mesmo assim, eu quero calcular a distância entre A e B. Só que eu já disse quanto ela se distancia esse ponto A e B, né? Para poder achar a coordenada AM aqui, né? Eu sei que a distância entre A e B é de 5 unidades. Eu sei que eles têm 5 de distância. Eu só não sei, para que isso ocorra, quanto vai valer meu M. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Como eu construo o valor do meu M, então. Para eu calcular essa distância do A e B, que eu sei que é 5 unidades, eu vou colocar a fórmula normal aqui, ó. Então, nós temos que essa é a nossa fórmula. Ah, professor, você não colocou na raiz. É que eu vou cortar essa raiz depois, né? Então, eu já preferi colocar sem a raiz aqui e já colocar certinho. Por quê? Aqui ficaria a distância de A e B, raiz quadrada disso. Aí, para eu tirar a raiz, para eu continuar essa conta, eu preciso aplicar o quadrado em ambos os lados. Aí, some a raiz e esse volta a ser o quadrado. Aí, eu substituo a distância de A e B pelo tamanho dela, que é 5, tá? Então, a distância entre A e B é 5. Vai ficar 5 ao quadrado ali, ó. E fora isso, nós temos aqui o que eu disse para vocês, né? Ó, 1 menos menos 2. Eu não preciso colocar 1 menos menos 2, que é o xb menos o xa, onde o xb é 1 e o xa é menos 2. Eu já fiz a troca direta de sinal, ó. Ficou 1 mais 2. Tudo bem? Aí aqui é o que a gente tinha, ó. E nesse caso, eu vou fazer pelo método já facilitado o produto notável, beleza? Só que depois no outro exercício que a gente vai finalizar com o próximo, eu acho, já, nós vamos fazer passo a passo esse produto notável daí. E nesse caso a gente vai ter o seguinte aqui, quando a gente for resolver esse produto notável, ó.
Nós temos que aqui é 1 mais 2 é 3 ao quadrado. Aí, para resolver isso aqui do macetezinho, é assim, ó, né? 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. Aí eu multiplico tudo que aparece aqui, ó. 3 vezes menos m, menos 3m. Menos 3m vezes 2, menos 6m. E m elevado ao quadrado. Você viu? Ó, sempre a gente usa tudo. Ó. 3, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 3 vezes menos m, menos 3m. Vezes 2, menos 6m. E o m elevado a 2 é o m ao quadrado. Tudo bem? Aí aqui agora eu vou resolver. Se você observar, é uma equação de que grau aqui? Ó, nós temos duas letras e o maior expoente das Segundo. letras, isso, de segundo grau. Então a gente tem que igualar a zero para poder resolver essa conta, né? Nós vamos passar tudo para lá. Vai ficar, ó, m ao quadrado, né? Menos 6m, ó, continuei assim, ó. Eu copiei esses dois e trouxe o 25 para cá. Tudo bem? Você pode ver que ocorreu um errozinho aqui, ó. Eu fiz 1 mais 2, 3 ao quadrado e coloquei o 9 aqui. Na verdade, esse 3 ao quadrado não deveria ter aparecido aqui, ó. Tudo bem? Ele não existe esse 3 ao quadrado ali. É o 1 mais 2. Ah, não, já coloquei, né? Tá certo, sim. Ó. 1 mais 2, 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado é daqui, ó. Então, 9 mais 9 é 18. E nós temos que o 25 passou para o lado de cá. Ele passou menos 25. 18 menos 25 é menos 7. Tudo bem? De novo, ó. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 9, 18. O 25 eu passei para o lado de cá negativo. Aí ficou 18 menos 25. 18 menos 25, menos 7. Aí, a partir daqui, você, para resolver essa equação de... A gente pode escolher vários métodos, né? O que eu vou utilizar para a gente resolver é a fórmula de Bhaskara, mas poderia ser soma em produto ou qualquer outra coisa, tá? Lembrando que está em ordem, o A é m ao quadrado, né? O B é o que está com M e o C é o que está sem M. Então, o nosso A vale 1, o nosso B vale menos 6 e o C vale menos 7. Tudo bem? A partir desse momento, eu coloco a fórmula do meu discriminante, a fórmula do delta, né? Que diz o que vai acontecer. O nosso B, ó, ele era menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado. O A vale 1, então vai ficar 4 vezes 1. E o C vale menos 7. Menos 6 ao quadrado é 36. Tudo bem? Menos com menos mais, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. 36 mais 28 é 64. Aí nós temos isso aqui. Aí quando o delta ali é positivo, nós sabemos que a gente vai ter dois casos de solução para o meu exercício, tá? E dois casos diferentes. Nesse caso não existe problema, os dois casos serão verdades, tá? Então nós fazemos assim, ó, colocamos a fórmula que a gente chama no Brasil de fórmula de Bhaskara, né? Mas não é o nome correto dela. Aqui nessa fórmula a gente já faz o seguinte, né? Substituímos o B, que era menos B, que era isso aqui, ó, a gente trocando o sinal. Então ele vai virar mais 6 aqui. Vai ficar 6 mais ou menos a raiz do discriminante, que é 64, e 2 vezes o A, que é 2 vezes 1. Beleza? Então, nós temos que a raiz de 64 é 8 e 2 vezes 1 é 2. Separamos em x' e x duas linhas. Nós temos lá 6 mais 8 sobre 2 e 6 menos 8 sobre 2, né? 6 mais 8 é 14, 14 dividido por 2 é 7. 6 menos 8 é menos 2, e menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, se perguntasse quais seriam os novos pontos, nós teríamos dois pontos, tá? Seria o ponto menos 2 e 7, ou o ponto menos 2, menos 1. Então, nós temos que o M, ele pode, como a gente perguntou só o valor do M, o M pode ser 7, ou o M pode ser menos 1. Beleza? Pessoal, antes da gente continuar, a gente vai falar o nosso último exemplo, que a gente vai verificar se ele é um retângulo, essa observação. Eu quero saber se até aqui está tranquilo. Pra mim, sim, tranquilo. Então, Professor, qual beleza. que é o nome da fórmula de Bhaskara certo que você disse? Ela, método de solução de uma equação de segundo grau. Só no Brasil que é usado o nome de fórmula de Bhaskara só. Medo. Mas fica melhor, né? Imagina a gente ficar falando método de solução de uma equação de segundo grau. Dá muito Muito trabalho. trabalho. Então. Que, na verdade, o Bhaskara não descobriu nada. Não foi ele que criou essa fórmula. Os babilônios, muitos anos antes de Cristo, já existia essa fórmula. Nossa.
Então, pessoal, quando o Bhaskara, só para concluir, o Bhaskara era um indiano que ele fez um livro resolvendo exercício utilizando essa fórmula. Aí chegou ao Brasil esse livro para ser estudado ali em 1960, 50, aí ficou usando esse nome e até hoje é usado esse nome devido a isso. Ah, eu pego o livro de Bhaskara para estudar, pego o livro de Bhaskara e ficou a fórmula de Bhaskara daí. Pessoal, o nosso novo exemplo, ele diz o seguinte, ó, nós temos duas coordenadas faltando, tá? É bem parecido com o que a gente tinha feito ali. Só que aqui a gente já está falando de equidistante. Ele pode aparecer para vocês com outro nome. Ele pode aparecer assim, o triângulo formado pelos pontos ABC é um triângulo equilátero. Ou ele pode aparecer assim, ó, também. O ponto C, a distância AC e a distância BC são os lados congruentes de um triângulo isósceles. Quer dizer que essas distâncias são as mesmas, tá? São três formas que um vestibular pode cobrar para vocês essa mesma fala que eu disse aqui. Ele pode falar que o AC e o BC são congruentes, ou que eles fazem que são um triângulo isósceles, então eles são iguais, ou ele pode falar que é um triângulo equilátero. E obrigatoriamente os lados têm que ser iguais, tá? E aí como que a gente faz esse tipo de cálculo? Nós colocamos assim, ó. Nós colocamos que a distância entre AC e a distância entre BC é a mesma. Então a gente coloca essa igualdade aqui, ó. Que a distância de AC é igual à distância de BC. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, né? Que as nossas raízes são iguais, ó. Então, nós colocamos, ó, m menos 7. Lembra que quando é menos aqui, a gente já troca o sinal. Ficou m mais 7. 2m menos 0. Né? Calculamos a distância de AC. Agora, e a de BC? M menos 3 e 2m menos 0. Tudo bem? A gente olhou para cá e criou essa formulazinha. Como a gente tem uma equação irracional, quando aparece raiz, nós temos que tirar essa raiz. Então, a gente eleva o quadrado em ambos os lados. O que é elevar o quadrado? Tirar a raiz. Então, a gente vai cortar as raízes dos dois lados aqui, beleza? Coloquei a raiz e cortei. Então, aqui vai me sobrar m mais 7 ao quadrado, mais, ó, já resolvi aqui, ó. 2m menos 0 é 2m, e 2m ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, m ao quadrado, tudo bem? E a mesma coisa vai acontecer aqui no outro lado. 2m menos 0 é 2m, 2 vezes 2, 4, m vezes m, m ao quadrado. Tudo bem? O que eu faço aqui? Eu vou cortar o 4m ao quadrado dos dois lados, porque ele tem o mesmo sinal. Eu posso cortar algo na soma quando é a mesma coisa. Ó, é mais 4m ao quadrado e é mais 4m ao quadrado. Vai me sobrar aqui m mais 7 ao quadrado e aqui m menos 3 ao quadrado. Beleza? Aí nós sabemos que isso aqui ocorre o seguinte, né? Ó, m ao quadrado, m vezes 7, 7m, vezes 2, 14m. E 7 vezes 7, 49. M ao quadrado, m vezes menos 3, menos 3m. Menos 3m vezes 2, menos 6m. E 3 vezes 3 é 9. Beleza? O que eu faço agora? Vou resolver. Novamente, é uma soma. Então, eu posso cortar coisas iguais, né? Poderia já ter cortado aqui, pessoal, ó. O m ao quadrado com m ao quadrado. Ó. Aqui é mais m ao quadrado e aqui é mais m ao quadrado. Então, ele vai sumir. O que me sobra aqui? O 14m mais 49. E aqui me sobra os menos 6m mais 9. Beleza? A partir de agora, pessoal, eu vou isolar, né? Uma equação de que grau? Primeiro, letras de um lado, números do outro. 14m mais 6m igual, nós sobramos o mais 9 e passamos o menos 49 para esse lado. 14m mais 6m, nós temos 20m. 49 menos 9 é 40. Como 49 era maior, prevalece o sinal. Beleza? O 14m aqui, ó, você poderia ter feito o produto notável de m mais 7 vezes m mais 7, tá? Mas existe um macete para fazer um produto notável, Luiz. É assim, ó. Sempre você vai utilizar somente esses três valores que estão aqui, o m mais o 7 e o 2, tá? Que é assim, ó. M ao quadrado, copio. E o 7 ao quadrado eu também copio aqui, que 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49, né? Então, esses dois eu copio com elevado ao quadrado. O outro eu multiplico tudo que tem aqui, ó. Faço m vezes 7, 7m. 7m vezes 2, 14m. Resolveu o produto notável. Aí você não precisa fazer aqueles dois parênteses para resolver isso. Deu?
E aqui a mesma coisa para o menos 6m, ó. Nós temos que aqui fica m ao quadrado, aqui fica 3 ao quadrado, que é o 3 vezes 3, que é 9, e nós multiplicamos. M vezes menos 3, menos 3m. Menos 3m vezes 2, menos 6m. Beleza? É dessa forma, é uma forma mais rápida para fazer o produto notável, principalmente vestibular, que às vezes você tem que correr um pouquinho ali para resolver uma conta, né? Agora, pessoal, tem que isolar o m, né? O 20 estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar menos 40 dividido por 20, e nós temos que o m vai valer menos 2. Beleza? Aí, com isso, nós temos que verificar qual que é a coordenada, né, do nosso ponto ali, ó. Nós temos que, como aqui vale m, ó, nós temos que o m vale menos 2, e aqui era 2 vezes m. Então, 2 vezes menos 2 é menos 4. Beleza? Aí nós temos que esse é o ponto C, que é o que a gente queria encontrar. E o nosso desenho, só para você entender, ficou assim, né? Ó. Nós temos que esse triângulo formado aqui, ó, é um triângulo isósceles, ó, que esse lado é igual a esse. Esse lado não tem o mesmo tamanho. Então, ele é um triângulo isósceles e não um triângulo equilátero, como eu disse para vocês. Às vezes ele pode dizer que se as distâncias vão ser um triângulo isósceles, vai formar um triângulo equilátero, quando ocorrer dele ser equidistante. Esse tipo de questão pode aparecer para vocês quando fala desse tipo de exercício. Para a gente finalizar a aula de hoje, a gente precisa falar de distância entre pontos. A gente, obrigatoriamente, tem que lembrar algumas coisas do Teorema de Pitágoras. Nós sabemos que o Teorema de Pitágoras ele funciona para triângulo retângulo. Quando nós temos que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, quer dizer que ele é retângulo, que ele é um triângulo retângulo. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ó. Nós temos 3 classificações de acordo com o ângulo de um triângulo. Né? Nós temos que ele é retângulo quando acontecer isso que eu disse para vocês. Ó, quando a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Se eu somar um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, tem que dar o mesmo valor da hipotenusa elevada ao quadrado. Né? E aí nós temos esse tipo de triângulo. Beleza? Nós temos também que esse triângulo ele pode ser acutângulo ou obtusângulo. O que é um triângulo acutângulo? Que todos os ângulos dentro dele é menor do que 90 graus. Então, nós temos que o obtusângulo, o que acontece? Que se eu elevar a hipotenusa ao quadrado, ela vai dar maior que a soma dos quadrados dos catetos. Isso obriga que esse triângulo que eu vou colocar aqui seja dessa forma. Tá? Então, o Teorema de Pitágoras ele te traz algumas conclusões. Elevei uma hipotenusa ao quadrado e ele deu maior que a soma dos outros dois lados, eu sei que esse triângulo é obtuso. Beleza? E não... e a gente sabe que não é válido para encontrar valor de lado essa fórmula, né? A gente só sabe que isso ocorre, que a hipotenusa ao quadrado é maior que a soma dos lados ao quadrado. E o acutângulo é o contrário. Nós sabemos que quando ele for um triângulo acutângulo, que esses ângulos aqui dentro todos são menores que 90 graus, a hipotenusa ao quadrado é menor que a soma dos dois outros lados ao quadrado. Ó, o ângulo obtusângulo ele tem um ângulo maior que 90 graus, tá? Beleza as definições? Porque a gente vai utilizar ela para resolver o nosso último exemplo da aula de hoje. Daí. Beleza, professor. Então, vamos lá. Determinar o valor de x de modo que os pontos A, coordenada 2 menos 1, B, coordenada 3 e x, e C, coordenada menos 2 e 5, né? São os vértices de um triângulo retângulo em A. Então, nós queremos que esse triângulo ele seja retângulo em A. Ele vai ficar esse desenho aqui, ó. Tá? Nós queremos esse retângulo aqui em A. Então, nós temos que calcular, pessoal, esse desenho. Né? E para isso, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras para fazer isso. Nós sabemos calcular essa distância, nós sabemos calcular essa distância e nós sabemos calcular essa distância. Aí poderia vir a pergunta, professor, mas por que você já não faz pela fórmula da distância direta? Porque a gente não sabe quanto de distante tem esse lado, então a gente não pode aplicar a fórmula igual a gente fez naquele exemplo que a gente sabia que era 5 unidades, tá? E também a gente não tem as mesmas coordenadas em nenhum deles para a gente saber o valor de um lado. Ó. Nós temos que a coordenada y não são iguais e nem a coordenada x são iguais aqui. Então, ele está todo em diagonal. Então, a gente vai aplicar 3 fórmulas de distância aqui de uma vez só. Tá? E a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras aqui. Então, nós vamos falar assim, ó,
que é a distância de AC, né? Que é, ó, opa, coloquei ao contrário aqui, ó. Pessoal, é BC aqui, ó. Tá ao contrário, tá? Tá erradinho aqui, ó. Só dá uma pensadinha aqui que é BC. E aqui é AC, tá? Então, nós temos que a distância de BC ao quadrado é igual à distância de AB ao quadrado e a distância de AC ao quadrado, né? Nosso teorema de Pitágoras. Nós sabemos que aqui no nosso BC, que é o nosso primeiro, vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui. Vai ficar lá. Até aqui embaixo eu já tinha arrumado, que eu não percebi aqui, ó. XB menos XC, YB menos YC, né? E nós temos essas fórmulas criadas. Por que eu elevei ao quadrado? Porque é o teorema de Pitágoras, ó. Está tudo elevado ao quadrado. A gente não está utilizando a fórmula da distância. A gente está aplicando a fórmula do teorema de Pitágoras. Até aqui tudo bem? Tudo, tudo. Esse é o mais difícil, né? É. Nós sabemos que o XB, pessoal, ó, a gente vai usar os pontos que estão aqui no nosso enunciado, no triângulo que eu desenhei. O XB é 3, menos o XC, que é menos 2. Então vai ficar 3 mais 2 ali dentro do parênteses. Ó. Vou substituir tudo e vou falando. Ó. Nós temos que o XB é 3 e o XC era menos 2. Então eu já troquei o sinal, ficou mais 2 aqui. Quem que é o YB? É X menos 5, que é o YC. Tudo bem? Quem é o XA? É 2. E o nosso XB? Nosso XB é 3. Então ficou 2 menos 3. Quem é o YA? Menos 1. Quem é meu YB? Menos X. Agora, pessoal, aqui, ó. Quem é o meu XA? Meu XA é, novamente, 2. Quem é o meu XC? Era menos 2, já copio ele aqui, mais 2. Lembrando que sempre, ó, o que vem depois do menos, a gente já troca o sinal, ó. Mais 2. Por quê? Porque menos com menos é mais, né? Quem que é o YA? O YA é menos 1. Quem que é o YC? É o 5, né? Então ficou menos 5. Aí aqui, pessoal, ó, como isso é o quadrado, eu vou poder cortar a raiz de todos. Por isso que é interessante já montar certinho ali, ó. Aí nós vamos sobrar isso aqui, ó. Nós fizemos a sominha aqui, 3 mais 2 é 5, 2 menos 3 é menos 1, 2 mais 2 é 4, e menos 1 menos 5 é menos 6. Tudo bem? A partir de agora eu vou começar a resolver esse exercício. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Como todos os outros eu resolvi pela macete o produto notável, nesse caso eu resolvi colocar ele desenvolvendo mesmo. A gente vai desenvolver ele passo a passo aqui, tá? E aqui também. Beleza? Então nós temos que o x menos 5 ao quadrado é x menos 5 vezes x menos 5. Menos 1 menos x, e aqui a gente coloca menos 1 menos x. E o resto eu resolvi, né? Que era só elevar ao quadrado, né? A gente vai fazer aqui, ó. Nós temos que o 5 ao quadrado é 25, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes menos 5, mais 25. Tudo bem? Se quisesse ter resolvido pelo macete, teria dado mais rápido aqui. Não precisaria ter feito essa linha que eu fiz aqui em cima, né? Já teria vindo direto para isso aqui. E teria já dado menos 10x aqui no meio. Tudo bem? Ó, menos 1 ao quadrado deu 1 e eu copiei aqui. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Menos 1 vezes menos x, mais x. Eu resolvi fazer esse produto notável passo a passo para mostrar os sinais só, mas também daria certo direto, tá? Ó. Então, menos x vezes menos 1, mais x. Menos x vezes menos x, mais x quadrado. Nós fizemos 4 vezes 4, 16. Copiei a 16. E menos 6 ao quadrado, 36. Lembrando que o sinal aqui, eu nem preciso me preocupar. Sempre ao quadrado, sempre vai ficar positivo. O que eu vou fazer agora? Primeiramente, parece que é uma equação de segundo grau. Então, eu vou passar tudo ali e resolver esse valor, né? Nós vamos ter isso aqui, né? Vamos lá, ó. Eu copiei esse mais x quadrado, deixando em ordem, e trouxe esse mais x quadrado para esse lado, e virou menos x quadrado. Tudo bem? Copiei o menos 5x, copiei o menos 5x, e trouxe mais x para o primeiro membro. Então, ele virou menos x. Trouxe mais x para o primeiro membro, também virou menos x. Copiei os dois 25 positivos,
Trouxe para o primeiro membro mais 1, virou menos 1. O outro também virou menos 1. O 16 virou menos 16 e o 36 virou menos 36. Tudo bem? Aí, a partir de agora, pessoal, nós vamos ver que vai sumir o x², né? Ó, tem o x², devo x², some. Devo 5x, devo 5x, devo 1x, devo 1x, somo todos os x, né? E vai ficar devendo menos 12x. Aí, aqui eu fiz 25 mais 25, 50, e somei todos negativos, né? 36 com 16, 42 e 52, 53, 54, né? Aí eu faço 54 menos 50, que é 4. Como 54 era maior, deu menos 4. Tá aqui no cantinho, ó. Menos 12x menos 4 igual a 0. Agora, pessoal, ó, poderia trocar o sinal da minha letra já, para continuar resolvendo esse problema. Só que eu vou carregar o menos 12 para mostrar como, se você esquecer que uma equação de primeiro grau precisa deixar a letra positiva, dá para fazer da mesma forma, tá? Então, trouxe para cá menos 12x igual a 4, tá? Então, o menos 12 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Nós temos aqui que é 4 sobre menos 12. E com isso, pessoal, eu tenho que simplificar a minha raiz, ou minha fração, né? Dois números dá para dividir por 4, 4 dividido por 4 é 1, e 12 dividido por 4 é 3. Então, o x, para que esse triângulo seja um triângulo retângulo, ele tem que valer menos 1/3. Então, a coordenada B ficaria 3 e menos 1/3 aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Então, era isso, pessoal. Nós temos que essa era o que a gente precisava para a aula de hoje. Beleza?